RN Acontece. Oferecimento: Consórcio Nacional Chevrolet. 3214-3021. Boa tarde. Hoje, quarta-feira, 6 de agosto de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Jovem é preso por assalto a pedestre na zona sul da cidade. Primeira composição do VLT já chegou a Natal. O vice-governador Robinson Faria, candidato ao governo pelo PSD, é o nosso convidado na rodada de entrevista com os candidatos ao governo do estado. Agora, no RN Acontece. O jovem John Lennon, de 24 anos, foi preso ontem à noite, acusado de assalto a pedestres na zona sul de Natal. A primeira vítima foi abordada no bairro de Capim Macio. Já a segunda estava nas proximidades da Arena das Dunas. O xará, do artista famoso, morador do bairro de Felipe Camarão, zona oeste de Natal. De acordo com a polícia, o suspeito abordou as vítimas fingindo estar com uma arma embaixo da camisa. O acusado disse que estava roubando porque está desempregado e precisando de dinheiro. John Lennon estava usando uma bicicleta para fugir, mas ele garantiu que a bicicleta foi comprada de forma honesta. Ontem, as duas vítimas foram à delegacia de plantão e receberam seus bens que foram roubados. Olha, a primeira composição do VLT já chegou a Natal. O equipamento faz parte de um investimento de 154 milhões de reais. Veja na reportagem. A composição de VLT já está no pátio da CBTU. É formada por 3 carros, todos acessíveis para portadores de necessidades especiais e com ar-condicionado. Tem capacidade para transportar até 600 pessoas. Nós recebemos o primeiro, conjunto de VLT e as pessoas vão começar a utilizar o VLT e saber que é muito mais confortável, vir de VLT trabalhar do que vir em seus carros ou mesmo moto. Esta é a primeira de 12 composições de VLT a chegar a Natal. A expectativa é que dentro de 2 meses o veículo leve sobre trilhos já esteja circulando pela cidade, ligando Natal aos municípios de Parnamirim e Ceará-Mirim. O VLT irá circular sobre a mesma linha férrea que já é utilizada pelos trens, mas terá uma velocidade bem maior. Hoje, um trem alcança cerca de 20 km por hora, enquanto o veículo leve sobre trilhos pode chegar até 40 km por hora. Uma viagem de Natal a Ceará-Mirim, que de trem dura em média 1 hora e 30 minutos, terá o tempo reduzido quase pela metade. A implantação do VLT é um sonho antigo dos potiguares, mas ainda falta sair do papel a modernização das linhas e a construção de túneis e de novas estações que darão mais eficiência ao sistema de VLT. Essa modernização ela contempla novas estações, duplicação da linha em vários lugares para poder permitir a ultrapassagem de veículos, e modernizar, retirar trilhos velhos e colocar trilhos novos. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quarta-feira, 6 de agosto. O Novo Jornal diz aqui na sua manchete principal: Prefeitura quer eliminar 500 cigarreiras. Em meio à confusão de competências, a Secretaria do Município realiza a operação que pode resultar na retirada de 500 cigarreiras, bares consideradas irregulares. É o que destaca aqui o Novo Jornal. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: PM tenta acordo entre taxistas e receptivos, diz a Tribuna. A disputa entre empresas receptivas e taxistas pelo transporte de passageiros do novo aeroporto de São Gonçalo do Amarante até Natal virou caso de polícia. Hoje, representantes dos 2 grupos das prefeituras de Natal e São Gonçalo do Amarante se reúnem com o comando da Polícia Militar para tentar pôr fim ao impasse, que já registrou ameaças e cenas de violência. As discussões vão além das dependências físicas do aeroporto e episódios de agressão ocorreram em avenidas de Natal, gerando até inquéritos policiais, é o que informa a Tribuna do Norte. O portal nominuto.com, nesta quarta-feira, informa que a América enfrenta o Fluminense com expectativa de casa cheia hoje na Arena das Dunas. Penalidade para quem não assinar carteira doméstica começa na sexta-feira. Mega Sena acumula
E prêmio pode alcançar 10 milhões de reais na quinta-feira, né? São vários sorteios essa semana, na terça, quinta e no sábado. Suspeito de matar PM é reconhecido por vítimas de arrastão em lanchonete. É o destaque aqui, são os destaques do portal nominuto.com. É só acessar o portal www.nominuto.com. Veja a seguir uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Convidado é o vice-governador Robinson Faria, candidato ao governo pelo PSD. Eu volto em instantes. O nosso convidado hoje, no RN Acontece, seria o candidato ao governo pelo PSD, o vice-governador Robinson Faria, na rodada de entrevista com os candidatos ao governo do estado. Apesar de o candidato e sua assessoria de campanha terem confirmado há 2 semanas esta entrevista, Robinson Faria não compareceu. Mandou uma carta explicando, valorizando o programa. A coordenação de campanha dele optou por outra programação no interior do estado, uma caravana, deixando a cadeira dele vazia hoje. A cadeira está vazia hoje. Robinson Faria teria os mesmos 20 minutos que os demais candidatos ao governo do estado. Os candidatos estão tendo essa semana aqui no RN Acontece para expor suas ideias e responder às principais questões sobre o governo do Rio Grande do Norte. Infelizmente, Robinson Faria não cumpriu o compromisso assumido com a produção do programa. Mesmo diante do problema gerado por sua campanha, eu decidi, juntamente com a direção da empresa, manter o convite ao candidato, cumprindo a regra da Justiça Eleitoral, que determina tratamento igual a todos os candidatos. E estamos cumprindo isto à risca. É desta forma que sempre trabalhei nos programas que apresento aqui no Rio Grande do Norte, no rádio, na televisão. Eu só tenho a lamentar a ausência do candidato Robinson Faria. E para marcar simbolicamente a ausência do candidato no nosso programa hoje, eu peço 1 minuto de silêncio aos telespectadores. No próximo bloco, para não ficarmos sem fazer nada, nos 20 minutos que estavam reservados ao candidato Robinson Faria, nós convocamos o advogado Fábio Holanda, consultor jurídico da Band Natal, para a gente comentar as eleições e falar sobre as restrições da propaganda eleitoral. Eu volto já com Fábio Holanda. Estamos de volta com o RN Acontece. Meu convidado agora, o nobre advogado Fábio Holanda, um especialista em direito eleitoral, enfim, nas várias áreas do direito, mas ele está dedicado nesse período exatamente à eleição, até porque é consultor nosso aqui na Band. Estamos há 1 semana do debate da Band, na próxima semana, com todos os candidatos ao governo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos os ouvintes do RN Acontece. O que é que diz a regra no caso dos convites aos candidatos à majoritária? A regra diz que os candidatos de partidos ou de coligações que tenham partidos com representação na Câmara dos Deputados, candidato majoritário, governo e Senado, precisam ser convidados para os debates. Agora, fica a critério do organizador do debate, da empresa organizadora do debate,
convidar todos. Que esse foi o entendimento democrático seu como mediador e da direção da Banda Natal, o que nos alegra, porque realmente é a postura mais democrática, especialmente quando sabemos que aqui no Rio Grande do Norte são 5 candidaturas, o que viabiliza o convite a todos. Destas 5, apenas 3, o convite seria obrigatório por causa da representação na Câmara Federal. Exatamente, apenas 3. A candidatura do PMDB, a candidatura do PSD e a candidatura do PSOL. Claro, os 2 primeiros nas suas coligações. Já que durante o período eleitoral, as coligações substituem os partidos, deixam de existir os partidos e passa a existir apenas a figura da coligação partidária. Isso para o debate, mas nas entrevistas, como esta semana nós estamos realizando, a rodada de entrevista com os candidatos ao governo, vale também, é o tratamento igual para todos? É o entendimento que eu tenho e é o entendimento da lei das eleições. Há pessoas que dizem que não é obrigatório chamar todos. Eu entendo que o tratamento igual é o chamamento de todos os candidatos, até porque a legislação fala que você pode fazer o debate, em blocos e você pode fazer as entrevistas, que é o que vocês têm feito aqui de uma maneira muito democrática e de uma maneira muito esclarecedora para a sociedade. Nós estamos numa eleição em que estamos vendo que não há ambiente, não há espaço, não há mais... A modernidade é incompatível com grandes comícios, com grandes carreatas, E hoje a campanha, praticamente toda ela é feita através do marketing, propaganda, publicidade e através da imprensa e da internet. Então, esse é o espaço mais importante. E a Band tem a tradição histórica de fazer o primeiro debate da eleição. Exatamente. Então, praticamente é o momento em que a eleição começa com mais força para o eleitor. É quando os candidatos terão chance, especialmente, de se perguntar, e a sociedade, no caso aqui da Band, através de jornalistas, de parceiros e através de representantes da FEComércio. E também do telespectador. E também do telespectador, claro, que é o objetivo maior nosso, terão a oportunidade de questionar. Espero eu que esses questionamentos possam gerar respostas objetivas, transparentes e eficazes, onde se diga o que se vai fazer e de onde virão os recursos para fazer. E cada vez mais o palanque eletrônico das eleições, o palanque oficial, eletrônico, rádio e TV, começa no próximo dia 19 de agosto. Antes da gente falar um pouquinho sobre as restrições, eu queria saber, por exemplo, dos convites a candidatos na proporcional, deputado, estadual, federal, porque eu sou muito questionado, Diógenes, por que não chama fulano, tal, e eu tenho evitado, não só no rádio, mas também aqui na Band, chamar candidatos aos cargos proporcionais. O que é que diz a regra, Fábio Holanda? A nossa orientação, Diógenes, é que se chame candidatos de todas as coligações. Eu sou radicalmente contra a coligação proporcional. A gente quer fortalecer os partidos, quer fidelidade partidária, mas na hora mais importante para o eleitor, que é na eleição, você afasta os partidos e faz uma coligação proporcional. Mas já que existe, a regra é que se chame de cada coligação pelo menos um número igual de representantes. Então, se eu vou chamar alguém da coligação A, eu chamo alguém da coligação B, alguém da coligação C. A legislação fala em obrigatoriedade quando há representação na Câmara dos Deputados. Como ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral, sei que já teve mandato, eu lhe pergunto, a grande novidade nessa eleição, inclusive, é a denúncia do eleitor por meio da internet, coisa que não tinha no seu tempo. É verdade. De tribunal. É verdade. Primeiro, eu queria um comentário seu a respeito disso, e segundo, qual é o grande desafio da Justiça Eleitoral nesse momento? Olha, eu acho que isso é extremamente salutar. A facilidade que se tem hoje de mostrar à Justiça que ela precisa tomar algumas posições. A Justiça Eleitoral, ela tem, em alguns casos, poder de polícia. Ela pode retirar propagandas, ela pode evitar que corrupções que estão previstas aconteçam. Por exemplo, um programa social que não se fazia, que quer se iniciar no período eleitoral. Então, você tem como proibir isso mesmo antes de acontecer. E essas denúncias do cidadão, elas são extremamente importantes, porque a Justiça Eleitoral não está em todo canto.
Eu digo sempre que os grandes fiscais no processo eleitoral são os próprios candidatos, porque um fiscaliza ao outro. A grande importância disso, e eu acho que o grande desafio da Justiça Eleitoral é com relação ao Caixa 2 e à compra de apoios políticos. É algo que a gente não pode fazer de conta que não existe. Em todas as reuniões, em todas as discussões políticas, em todos os municípios, em todos os locais onde se senta para conversar sobre política, e aqui no Rio Grande do Norte, nessa eleição, surpreendentemente, isso está muito difundido. Se fala que fulano apoiou Beltrano porque recebeu tantos R$1.000, porque recebeu 500 mil, 200 mil. Então, isso é uma coisa que o voto está sendo comprado por R$80, por R$100, que está inflacionado. Então, essas coisas a gente precisa tentar pegar. Eu me lembro muito que o desembargador Amilcar disse, olha, isso a gente sabe que existe, mas se um dia quem a gente pegar, nós vamos punir, e vamos punir fortemente. Então, esse é o grande desafio. Não podemos fazer com que a eleição vire um negócio, que ganhe quem tenha mais condições de comprar apoio político. O grande desafio é importante a fiscalização na prestação de contas, é importante saber quem são os doadores, até para que se possa prever quais são os compromissos que estão sendo assumidos, os legítimos e os não legítimos pelos candidatos, enxergando o que farão, mas é muito importante que se busque punir. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte já cassou um deputado estadual, cassou a prefeita da segunda maior cidade do estado, e quem achar que isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira, eu estaria com as barbas de molho. Prestação essa de contas que já começou, ele tem prazos durante a campanha e depois da campanha. Eu lhe pergunto a respeito de uma decisão de ontem do Tribunal Regional Eleitoral, de polêmica, 2 ex-deputados, né? Um é deputado ainda, deputado federal, o Betinho Rosado, e o ex-deputado estadual, Francisco José, né? Eles tiveram as candidaturas indeferidas. Há condições de recurso ainda nesse processo? Olha, o caso de Francisco José, ele é muito grave do seguinte ponto de vista. Ele, além de ter tido o registro indeferido, o Tribunal Regional Eleitoral acatou o entendimento do Ministério Público de que há indícios de fraude, em que os documentos que foram apresentados à Justiça Eleitoral, uma via está diferente da via que está no partido. E mais grave, existe uma autenticação de um documento feita num sábado, quando o cartório não deveria estar funcionando. Então, a situação é muito complicada. Eu não acredito nem que haja qualquer possibilidade de reanálise disso, até porque as matérias de fato têm que ser discutidas no âmbito estadual, não serão rediscutidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu entendo que há remotíssimas chances de êxito na possibilidade de candidatura do deputado Francisco José. O caso dele é um caso de dupla filiação, né? Partidária, né? E falta de comprovação de filiação ao partido que ele foi homologado na convenção, no o caso. PROS. Aliás, o PROS, né? Inclusive, ele culpa, eu vi entrevistas onde ele culpa o partido, diz que foi desorganização do partido, e isso será apurado, inclusive, do ponto de vista criminal. E a gente tem que lembrar, quem tiver condenação criminal pelo Tribunal Regional Eleitoral por crime eleitoral ficará inelegível por 8 anos. Então, além de não disputar a eleição, pode haver consequências para os próximos 8 anos. Francisco José, para o telespectador que não conhece, não lembra, ele é o filho do atual prefeito, né, de Mossoró, o Silveirinha, o Francisco Silveira. E o caso de Betinho Rosado? O caso do deputado Betinho Rosado é o seguinte: ele foi secretário de Educação no governo Vilma de Faria e ele foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado em decisão terminativa, inclusive extremamente não houve recurso, nem pedido de revisão, naquele mesmo processo em que ficou inelegível por força da lei de ficha limpa o ex-deputado Valber Júnior. Inclusive quem está disputando a eleição é a filha dele. Então a situação do deputado Betinho Rosado, diante dessa decisão de ontem do TRE, também fica uma decisão muito complicada. Então não foi por conta da desfiliação do DEM, a mudança de partido para o Partido Progressista, não? Não. Por conta dessa condenação? Não. Essa questão do DEM, inclusive, foi baixada em diligência, talvez não haja nem tempo de julgar antes da eleição. Foi essa aposta, inclusive, que ele fez, né? Foi essa aposta
de encerrar o mandato, não ter tempo de perder o mandato até as eleições, né? Só que, como diz se diz no popular, ele cuidou do jabá e esqueceu do feijão com arroz. Qual é a expectativa para a propaganda eleitoral? Começa dia 19, Fábio. Olha, eu tenho uma expectativa e fiquei muito feliz ao ver uma entrevista do juiz Marco Bruno Miranda, aonde ele diz que a Justiça Eleitoral não vai intervir, não vai coibir que se digam fatos e que se tragam discussões e que se façam críticas de um candidato com relação ao outro. Nós sabemos que a lei do Ficha Limpa, e essa é a primeira eleição na vigência da lei do Ficha Limpa, a eleição geral, nós sabemos que isso é tão importante que em São Paulo, por exemplo, 58% das candidaturas foram impugnadas. Quase 70 candidatos postulantes a cargos eletivos não poderão disputar por conta da lei do Ficha Limpa. Dentre eles, o famoso caso do deputado Paulo Maluf. Temos outros casos rumorosos. Então, nós acreditamos que esse ponto será muito importante. Porém, a lei do Ficha Limpa, ela só proíbe a candidatura de quem teve condenação em colegiado. Mas a população tem o direito de saber quem responde processo criminal, quem responde processo por improbidade, mesmo que não esteja incluído no Ficha Limpa. Nós precisamos saber da vida pregressa dos candidatos. Nós precisamos saber a quem estaremos entregando os nossos destinos. Eu repito muito o que dizia o ex-senador Mário Covas, ex-governador de São Paulo. Se você vai entregar uma filha a alguém em casamento, você quer saber quem é aquela pessoa, o que é que aquela pessoa fez. Se você vai entregar a tesouraria de uma empresa a alguém, você quer saber quem é aquela pessoa. Então você vai entregar o orçamento maior que existe na República, que é o orçamento público, a pessoas que a gente não saiba de onde vêm, o que fizeram, o que respondem, quais as dúvidas que ocorrem com relação a elas. Então, a Justiça Eleitoral ela já mandou o recado. Não irá proibir que se tragam fatos. O que irá proibir é que se tragam denunciações caluniosas, injuriosas, infundadas. Doutor Fábio Holanda, o senhor falou na questão do financiamento, sabe, de Caixa 2, e muito se discute na reforma política a possibilidade de financiamento exclusivo de público de campanha. O que é que o senhor acha dessa ideia? Hoje o nosso sistema é misto. É factível isso no país hoje? Eu acho que a política ela não pode ser um negócio. Eu sou amplamente favorável a algumas mudanças. A primeira, e essa é urgente, é para ontem, é a proibição de doação de empresas. A função da empresa, isso é do direito comercial, isso é da essência da empresa, é ter lucro. Na hora que uma empresa investe numa candidatura, ela está querendo ter um resultado. Ter um retorno. Ter um retorno. Os grandes doadores de campanha, um dos grandes doadores de campanha é o setor da construção civil, que são exatamente as empresas que depois vão fazer os metrôs, vão fazer os estádios, vão fazer as ruas, as avenidas, as estradas, vão ter concessões públicas. Então, é uma relação incestuosa, é uma relação extremamente perigosa. Mas as empresas não doam, por exemplo, para leis de incentivo, para cultura, para determinados fins sociais? Por que não doar também para uma festa cívica como é a Lisa? Ela doa para a cultura e tem um benefício fiscal dessa doação. Ela doa para instituições não governamentais e também tem esse benefício fiscal. Agora, ela doa para a política, para a campanha eleitoral, ela teria qual benefício? No mínimo... Os belos olhos de alguns candidatos. No mínimo, deveríamos restringir isso a doações a partidos, a instituições, não a pessoas. Eu não vejo nenhum candidato dizer eu quero ser deputado federal para representar os interesses da construção civil. Eu quero ser deputado federal para representar a indústria... Sim, eu acho que se ocorresse esse tipo de doação, a pessoa deixasse o cara, no caso o candidato, deixasse isso claro para o eleitor. Deixasse isso claro. Como não se deixa, eu defendo, eu entendo que a democracia ela precisa conviver com o financiamento público. Agora, o financiamento público com o Caixa 2 e a continuidade da compra de apoios, a grande falha hoje no processo eleitoral, a gente sabe que existe, se a Justiça terá condição de provar, se o Ministério Público terá condição de propor as ações, é o apoio político.
se sabe, todos sabem, que algumas lideranças, para apoiar A ou B, recebem valores, e não são valores baixos. A gente sabe que, formalmente, a campanha já está ficando proibitiva. Campanhas que vão custar 40 milhões, 50 milhões, campanhas a presidente custando 200 milhões, 300 milhões. Isso já é um defeito democrático. Agora, além disso, você ainda ter a utilização do Caixa 2 e a compra de apoio político, isso é algo que deturpa o processo democrático. É isso aí. Eu queria agradecer a presença, depois de uma convocação, né, do advogado Fábio Holanda, para conversar um pouco sobre eleições. Agradecer o nosso telespectador. Obrigado, Fábio, por sua presença aqui. E agradecer a paciência do nosso telespectador hoje. Amanhã eu dou continuidade da rodada de entrevista com os candidatos ao governo, Araquém Farias, do PSL, e na sexta-feira, Simone Dutra, do PSTU. Tenham todos uma boa tarde. Eu volto amanhã aqui na Band.